Olá a todos, bem-vindos ao Gober. Então, como podemos conseguir este mod? Este mod é de minerais, craftings, armas, armaduras, anéis, medalhões e cajados, ok? Como estamos vendo, adiciona muitos minerais e muitos itens novos. E basicamente, como podemos obter este mod? Simplesmente vamos ao CurseForge e procuramos por Gober. Como podem ver, tem Gober para Neoforge e para Forge. Também existe Gober para Fabric, caso queiramos. No Fabric há 2,5 milhões de usuários e no Forge quase 9 milhões. O mod foi criado há 7 anos, ok? Sua última atualização foi há 1 ano. Simplesmente vamos em Arquivos, depois em Mod Loader, selecionamos Forge, todas as versões e a 1.20.1. Clicamos nos 3 botões e depois em Obter Arquivo. Salvamos no Windows Browser, App Data, vamos para Roaming.Minecraft e para a pasta mod. Nesta pasta, como vem, aqui diz Gober, é aqui que podemos salvar este mod sem problemas. Então, é assim tão simples. Tudo bem, como funcionam os minerais do mod Gober? Basicamente, o Gober Lucky Block, certo? O End Gober, o Minério Gober e os outros, certo? Como podem ver, há muitas variantes e basicamente 4 blocos principais, certo? Seria o Minério Gober, certo? Que aparece no mundo superior, o do Nether e o do End, que basicamente para minerar precisamos... Bem, parece que precisamos de uma picareta de netherita para minerá-los, então vamos lá como sempre, contra as regras, vamos ver se é realmente assim e, de fato. Então, vamos usar a de netherita, certo? Como vamos ver, não me deu nada. Me deu o Gober Globe. Imagino que para níveis mais altos, como o Nether Gober Globe, precisaríamos de uma picareta Gober, certo? E o mesmo para o do End, certo? Basicamente, esses são formados de 9 em 9 para poder fazer os globes. Aqui temos o Nether Gober Globe e, bem, finalmente o End Gober Fluid, que basicamente serve para derreter, como podem ver, além da fabricação que podemos fazer, basicamente através do Nether Gober Fluid e End Gober Globe, certo? E bem, depois tem o Lucky Block, que simplesmente ao quebrá-lo podemos obter qualquer tipo de item relacionado ao mod no nível de um item Gober. Tudo bem, como podemos fabricar os lingotes por tier no Minecraft com Gober? Basicamente, a partir dos globes que vamos obter dos diferentes minérios, podemos fazer um lingote Glover, como estamos vendo, através da luva Glover, que é feita pegando 9 luvas Glover e juntando com um lingote de ferro, um de ouro e um diamante. O The Nether seria feito com 2 lingotes Gover e uma luva Nether Gover, que se faz desta forma, e um fragmento de Netherite. E finalmente, o lingote End Gover seria feito com 2 lingotes Nether Glover, uma luva End Gover e uma flor de couro. Parece sinceramente um trava-línguas. Então este processo é importante, saibam que requer visitar o Nether e o End para os tiers superiores e obviamente vocês precisarão de uma picareta Gover para poder minerar estes lingotes, então certifiquem-se de craftá-los primeiro, senão não poderão obter os lingotes do Nether nem os do End. Muito bem, como usar os combustíveis full no Minecraft com Gover? Basicamente, a partir dos globes podemos escolher obter lingotes ou fazer esse combustível aqui. Cada um tem sua utilidade. Este queima 320 itens, este outro 480 e este 640 itens, superando o carvão e a lava em duração. Serve para fundir grandes lotes de itens relacionados ao progresso dos glovers no Minecraft, certo? Então, é um item adicional que nos permite fundir em grande escala quando precisamos. Como podemos melhorar a armadura de dragão no Minecraft com Gober? Bem, antes de tudo, precisamos entender como se obtém cada uma dessas armaduras. O Gober é conseguido com os lingotes Gober, já sabemos como criar. Tem a esmeralda, temos aqui a outra esmeralda, certo? Depois temos a do Nether, feita com uma estrela do Nether, e o lingote Nether Gober. Temos o peitoral, temos as calças e temos as botas Nether. Estamos falando de uma armadura muito poderosa. Por exemplo, a normal oferece uma barra e meia de proteção, enquanto a do Nether, mostra o mesmo, mas acho que não é verdade. Na verdade mostra o mesmo, mas oferece ainda mais proteção. Não sei se podemos ver isso equipando, porque não tenho nenhum... Não, mas bem, só o peitoral já nos dá 12 de armadura, isso pode dar uma ideia. E finalmente a do End, que só o peitoral já me dá a mesma armadura que uma cota de malha completa, e com o capacete nem te conto. O capacete me dá 4 de armadura, beleza. E o conjunto completo, estamos falando de 40 pontos de armadura, mais a resistência ao knockback e o resto. Bem, o End é feito assim, ok? Com lingotes de armadura do End, e finalmente isso é feito com 2 Nether Stars, anéis do End e tal. Ou seja, estamos falando de uma armadura muito cara de fazer. Mas para fazer o capacete do dragão precisaremos de uma mesa de ferreiro e a armadura do End. Precisaremos de um upgrade de Netherite e uma estrela de dragão. A estrela do dragão pode ser crafteada com lingotes End Gober, obtidos desta forma, com a cabeça do dragão e 4 sopros de dragão. Já o peitoral será feito com o élitro do dragão, que não é um élitro comum, só serve para crafting. Gasta um élitro e tem o seguinte crafting. Depois as calças, outra estrela do dragão e finalmente as botas, mais uma estrela do dragão, ok? Estamos falando de uma armadura
armadura com outros 40 pontos. Mais 3, ou seja, mais 12 de resistência de armadura e 12 de knockback. Ou seja, estamos falando de uma armadura muito, muito forte. Como podemos minerar com o martelo e com a escavadeira com Gower? Bem, basicamente o martelo vai quebrar uma área de 3x3, certo? Como estamos vendo. Eu me posiciono aqui, vai quebrar uma área de 3x3 desde que seja de pedra. Vamos ali, onde tem pedra. Então, se eu mino, podem ver aí, mino 3x3. Se eu me agacho, só vai quebrar um bloco, certo? Importante. E depois temos o End Excavator, que é uma pá que faz um pouco mais do mesmo. É escava, certo? Mas também em 3x3, ou seja, nada mal. As receitas dessas ferramentas são, bem, feitas com lingotes, hastes de Gower, que também usam lingotes. Lingotes do Nether, o End é feito com lingotes do End. E bem, o martelo é feito desta forma. O martelo do Nether de outra e o do End de outra forma. Simplesmente com lingotes. Então pronto, é assim tão simples. Como podemos usar o Triaxi em Gower? O Triaxi tenta cortar a árvore inteira de uma vez, ok? Vamos quebrar esta árvore e como veem, ele a cortou. Vou colocar um bastão aleatório acelerado para vermos se funciona. E realmente, aí está, certo? Isso é o que ele vai fazer, simplesmente tentar cortar toda a árvore, ok? Aí está, aí está. É difícil atualizar porque o bastão está muito alto, vou baixá-lo, pronto. Então o ideal é quebrá-lo bem por baixo. A diferença entre o de comprimento e o outro nível é a velocidade de corte, ok? Como veem, às vezes ele vai ficar um pouco preso ou não conectar tudo, ok? Porque às vezes a madeira não está diretamente conectada. Importante, isso funciona por madeira conectada. Estamos falando que se eu fizer isso, ok? E agora corto isso bem, adeus a tudo, ok? Vamos ver, ele vai cortar o de baixo e vai destruir todos os outros. E aí está. O mod tenta criar uma forma de detecção para não destruir. Por exemplo, caso você mine uma casa sem querer, não destruí-la completamente, ok? Por isso, às vezes, elimina as árvores de forma estranha, porque foi feito para isso. Mas muitas vezes já digo que vai dar problema, ok? Então, levem isso em conta e é super legal. Não mina a árvore inteira, mas te dá aquele plus para miná-la. Então, espero que tenham gostado. Muito bem, como podemos usar o Paxel das estrelas no Minecraft com Gobbler? Bem, basicamente o Paxel combina picareta, machado e também pá, certo? Ou seja, ele vai se adaptando conforme o que precisamos quebrar. Como vocês veem aí, não sei se mudei a forma ou se ele já tem essa forma mesmo. Então, o Paxel of Stars, basicamente, nos permite fazer Shift plus clique direito para colocar tocha. Ou seja, se estivermos olhando para a grama, não vai colocar nenhuma tocha, certo? E aí, por exemplo, temos essa habilidade que nos permite colocar tocha. Importante, se temos estabilidade, podemos continuar quebrando, mas não vamos poder, por exemplo, remover partes das árvores, ok? E isso, basicamente, Shift plus clique direito e pronto, já temos a habilidade de colocar tochas, certo? Então é isso, assim é como funciona. Muito bem, o mod Gobbler adiciona duas espadas especiais, sendo a primeira a espada do viajante, que com clique direito faz um salto, beleza? Teoricamente não tem cooldown, ou seja, podemos ficar pulando, mas se apontarmos para baixo já era, certo? Estamos falando que se eu pular agora vou morrer, entendeu? Então, caímos na água ou algo assim, mas lembrem disso. Podemos subir infinitamente para cima, sim. Problema, um dia vamos ter que descer, né? E no dia que descermos, vai acontecer isso que acabou de acontecer aqui. E a outra é a espada sniper, beleza? Ela dispara flechas com o clique direito e shift plus clique direito. Com shift plus clique direito, podemos alternar a habilidade, ok? Então, ali temos... Bom, teoricamente disparou uma flecha que eu não vi. E se fizermos shift plus clique direito, ok? Habilidade de sniper ativada, vamos ver. Vou mirar no aldeão. Pumba, sim, cara, você. Claro, a flecha vai tão rápido que não dá pra ver. E se nos agacharmos, fica em falso, certo? Quando está em falso, simplesmente ativa a habilidade e pronto, ok? Ou seja, não vai funcionar. Pumba. E a pergunta aqui é, qual distância pode alcançar? Bem, muito boa pergunta. Vou procurar por aqui algum bicho. Por exemplo, esta vaca aqui, certo? Está a uns 60 blocos ou mais e vamos atirar nela. E de fato, aí está. Foi eliminada instantaneamente. Não sei quanto tira esta habilidade. Vejamos, /Summon Warden. Vamos fazer aparecer um Warden e pumba. Bem, nada mais, nada menos que uns 61 de vida, sabe? Nada, o suficiente para derrotar qualquer jogador instantaneamente. Então espero que seja útil para vocês. E agora a pergunta que todos temos é qual é a receita dessas duas espadas? Bem, a primeira, a espada do viajante, é feita com a espada do fim e um anel do viajante, que é feito com o anel do fim, anel da aceleração, anel do salto, perneiras do Nether, botas do Nether. Bem, estamos vendo que o crafting não é brincadeira, certo? O anel do fim é feito desta forma, e o outro anel, que é o anel do salto, é feito desta forma, certo? E depois temos a espada do atirador, que é feita com o cajado do atirador, e o cajado da paz interior é feito com End Gobber e com End Boss, que é feito com um pouco mais do mesmo. Este é um pouco mais barato, hein? Bem, um cajado do Nether, mas, ei, você pode matar qualquer mob com clique direito. É verdade que tem um bom cooldown, certo? Mas 60 de vida, 60 de vida, 60 de vida, hein? Então
Então é isso, aí está. Como podemos aproveitar o minério Lucky Block do Minecraft com Gover? E é que os Lucky Blocks basicamente o que vão fazer, como podem ver, aparecem com essas diferenciações que têm partículas rosa, e o que vão fazer é soltar objetos do mod, certo? Mesmo que sejam Lucky Block, não vão soltar objetos negativos. Parece que têm uma tendência bárbara de me dar pão, mas também podem me dar, por exemplo, esse tipo de comida ou coisas mais interessantes, como esses ensopados, cada um dentro da sua raridade Glow. Vocês sabem que existem 3 níveis, o normal, o do Nether e o do End, né? Obviamente precisaremos de picaretas de nível adequado para minerá-los. Recomendo que sempre levem a picareta Gover para poder minerá-los e bem, isso é um pouco o que esses itens vão nos dar e como podemos aproveitá-los. No final, vão nos dar itens muito bons que não precisaremos craftar depois, o que é sempre positivo. Como podemos usar os anéis do Nether? E com o anel do Nether como base, ok? Aí temos o anel do Nether e assim se faz o anel de aceleração. O que ele faz é dar um impulso de velocidade ao jogador. Clique direito para usar o anel do salto, que basicamente dá uma pequena habilidade de pular, que teoricamente permite recuar, né? Clique direito para usar, mas não. Ah, aí ele usou. É o pular, né? Como? Aí está. Pulo, e não sei se dá para notar, mas pulo, pumba. Viram? Isto é o anel. Não sou eu que estou voando no criativo. Se eu me colocasse no survival agora, isto é o anel. Ou seja, me permite fazer isso infinitamente, cara, porque está um pouquinho quebrado, né? Bem, toma aí. Isso sim está quebrado. E nada, crafta este aqui. Temos o anel de cura, que basicamente fornece cura para a maioria dos efeitos negativos de poção. Tem este crafting aqui, o anel de visão, que dá ao jogador visão noturna. O anel da fênix, que permite sobreviver às chamas e faz você voltar mais forte. O anel de pressa, que se faz desta forma com uma picareta do Nether, ok? E depois o anel do Blaze. E finalmente temos o anel de reparo, ok? Então nada, é simples assim. Muito bem, como podemos usar os anéis do End? Bem, basicamente existem alguns, feitos com o anel do End no centro, e começamos pelo Dismissal. Basicamente, ele repele. Ele vai lançar os mobs que estão ao redor. Temos o Ring of the Pyro, que faz com que mobs hostis entrem em combustão instantânea. É feito com estes anéis, Ring of the Blaze em Gover, certo? Temos o anel do baú do Ender, que fornece ao jogador, seu baú do Ender. Não tem muito mais, entendeu? Aqui temos o baú do Ender, feito com esta receita aqui, bem simples. O Ring of the Traveler, feito com esta receita aqui, e nos dá, bem, a habilidade de salto, certo? Que é poder pular. Depois temos o Ring of the Void, que permite ao jogador se teletransportar ao End e, se agacharmos, voltar ao Overworld. Temos o Ring of Air Walking, que nos permite andar no ar. O Anel de Força permite que o jogador não seja detectado por mobs hostis, é feito dessa forma. Anel de Roubo, desculpa. O Anel de Teletransporte nos permite teleportar para um local já salvo, e o Anel de Blink diz, teleporta o jogador para o local que está olhando, ok? É feito assim e vamos ver. Funciona? Funciona. E se estou olhando para o céu? Nada. Se estou olhando ali? Funciona? Claramente, estou olhando para um bloco? Não vai tão longe, né? E aquele bloco ali? Bem, talvez funcione. O que acontece é que... entendi. O que acontece é que é um bloco invisível. Se eu clicar ali, vai me teleportar. Ok. É porque era um bloco invisível. Pois é, né? Super balanceado. O que acham? Não me teleporta mais longe porque os chunks simplesmente não carregam, ok? Bem, e finalmente temos o Anel do Explorador. Diz, teleporta o jogador para um local aleatório num raio de 500 a 6.000. Bem, isso para explorar deve ser muito divertido, na verdade. Então é isso. Aí está. Vamos ver como usar os medalhões por nível. Existem 3 níveis de medalhões, ok? Como podem ver, temos o Over, o Nether e o do End. Basicamente, há diferentes tipos, o Stepping, que nos permite subir degraus altos andando. Este é o de respiração aquática, que nos permite não nos afogarmos. O de Herói da Aldeia, que nos dá esse efeito, e o de Cura Menor, que faz autocura ou regenera fome, dependendo do nível. Basicamente, os níveis simplesmente vão nos permitir melhorar, mas pouco mais. Também temos aqui o Medalhão Brilhante, que dá efeito de brilho, e o de Experiência, que faz os mobs droparem mais XP. O Dolphin Grace, que basicamente nos permite nadar mais rápido. O Conduit e pouco mais. Poderíamos ver a receita de cada um, mas me dá um pouquinho de... Vejamos. Assim se faz o medalhão, assim o stepping, assim o de respiração aquática, o herói da aldeia, o de cura menor, o medalhão nether, a cura nether, o brilhante, assim se faz o de experiência, o medalhão end e o de grande cura. E depois, adicionalmente, temos o de conduits e o de dolphins grey.
Então, é assim que são craftados. Muito bem. O CMOD também adiciona diferentes staffs, como o staff de limpeza, que é feito com os overrods. E basicamente, o que esse staff faz? Basicamente, ele remove a grama alta, certo? Como podem ver, se eu clicar com o botão direito, ele vai remover toda a grama ao meu redor, o que é bem legal, certo? Basicamente, o raio é de 12 por 6, por 6 por 12, e você clica com o botão direito e limpa instantaneamente, deixando sementes e flores como drops, certo? Como usar o cajado da natureza? O cajado da natureza pega uma muda, certo? Por exemplo, uma muda de carvalho e pode girá-la, como vocês vão ver, ok? Pode girar por todos os tipos que existem sem problema algum. É útil para economizar espaço nos baús, guarda um tipo e pode girá-lo. E bem, a receita é simples, feita com raízes de cálice do Nether, uma muda de carvalho e uma de pinheiro. Simples assim. Como funciona o cajado do fazendeiro? Basicamente, o que ele faz é colher plantações num raio de 12 blocos, certo? Basicamente, ele acelera o crescimento das plantações. Então, se eu colocar a velocidade aleatória em 1 e plantar sementes aqui, coloco algumas sementes por aqui e pego o cajado do fazendeiro, ele vai fazer as sementes crescerem mais rápido, ok? Como estão vendo, está crescendo mais rápido. Vocês estão vendo, não é? Bem, na verdade, tudo acabou de crescer mais rápido, a grama também cresceu, e se segurarmos o cajado, as plantações vão crescendo, certo? Além disso, se mantivermos o clique direito, geramos grama ao nosso redor, como viram, e as plantações também quebram automaticamente, ok? Depois que cresceram e voltam a crescer novamente, certo? Como eu digo, se você mantiver, ok? Vai fazer a grama crescer, certo? Se mantiver como estou fazendo agora, espera um pouquinho, agachado, acho que tem que ser assim. A grama vai crescer, ok? Aí está, a grama cresceu, certo? Para que possam ver. E depois, com o cajado de limpeza, podemos limpar sem nenhum problema, se nos incomodar. Como funciona o cajado das estrelas? Muito bem, esse cajado coloca tochas infinitas, ilumina cavernas inteiras e muito mais. Então, para criá-lo, 2 hastes de cobre do Nether, 2 pós de redstone e 1 pó de pedra luminosa. Assim, simples assim. Como usar o cajado de aprisionamento? Bem, basicamente, ele captura mobs, tanto passivos quanto agressivos. Então, vamos testá-lo aqui. Não tenho mais mobs porque os eliminei todos, cara. Vamos pegar aquele porquinho, ok? E se você pegar com clique esquerdo, ok? Você acerta e pode soltá-lo com o botão direito, ok? Então, como funciona? É feito com uma esmeralda e um fio, simples assim. Muito bem, para terminar com o guia do mod, como usar o cajado de sniper, e com isso já teríamos coberto tudo, todo o mod. É que o cajado de sniper basicamente vai atirar flechas em alta velocidade. Você clica com o botão direito e essas flechas vão sair, certo? Nesse porco, por exemplo, clique direito. E como podem ver, o porco morre instantaneamente, não importa a distância que esteja, certo? Acho que tem um pouquinho de queda, certo? Podemos estar vendo isso, mas nada, uma queda quase nula. Vamos ver se acerta, quase. Agora sim, aí está, certo? Ei, quanto de dano dá? Vamos pegar um Warden, e o que vamos fazer é atacá-lo. Então acabou de tirar 60 de vida, nada mais nada menos, certo? Ou seja, está bastante quebrado. E pronto, com isso já teríamos coberto todo o mod de Gover. Espero que tenham gostado. E se sim, deixe seu like e nos vemos em futuros vídeos. Muito bem, como são os anéis de Hover? E há diferentes tipos, níveis, desculpe. Temos o nível do Hoverwall, certo? Que é feito da seguinte forma, todos estes anéis. E bem, cada um desses anéis tem sua função, certo? Temos, por exemplo, o Ring of Attraction, que diz: este imã vai atrair os itens que estão no chão, ok? Pode ativar a habilidade simplesmente clicando com o botão direito para ligar e desligar, ok? Como vem agora, está ativado e agora está desativado. Temos o Ring of Return, que vai te levar de volta onde você dormiu, certo? Ou seja, se clicar com o botão direito, teleporta para a sua cama. O Ring of Ascent, que dá ao jogador 3 minutos de levitação. E se clicar com o botão direito na mão livre, pode remover o efeito. O Ring of Above and Below basicamente teleporta o jogador para a altura ou bloco mais alto diretamente de cima. Ou seja, sei lá, para sair, por exemplo, de uma caverna. E se fizermos shift click, ele nos teletransportará para o lugar mais baixo que seja seguro. O anel de minerador vai quebrar a maioria dos blocos próximos ao jogador. Vejamos, nada mal, hein? Se eu me posicionar aqui, quantos blocos ele vai quebrar? Bem, estamos vendo agora, certo? Nada mal, hein? E aí, novamente, bem, nada mal, nada mal. Temos o Ring of the Farmer, que trabalha em plantas, cultivos, mudas e outros, ou seja, entendo que os fará crescer. O Husbandry faz com que animais num raio de 10 blocos se reproduzam. O Ring of Sunshine diz: traz o sol durante uma tempestade. E finalmente o Swiftness, que dá velocidade ao jogador, certo? Aí está. E não pouca mesmo. Então aí está. Também dá salto, não é? Aparentemente? Ou o que é? O que está me dando salto? Bem, algo está me dando salto. Ah, não, já sei. A própria velocidade me dá salto, certo? Então aí está. Muito bem, como usar o cajado de colheita? Certo? Bem, o cajado do fazendeiro é feito com o cajado de colheita, e o cajado de colheita é feito com uma raiz de cálice, certo? Com, sim, 2 corantes amarelos e pouco mais, certo? O cajado de colheita vai fazer uma versão básica para colher apenas cultivos maduros em uma área, certo? Como estes aqui. Então você usa a habilidade e, como podem ver, as plantações crescem sem problema. Então, super simples.